Bom, pessoal, a gente vai falar sobre o critério de divisibilidade de alguns números. Ou seja, será que esses números que eu coloquei aqui na tela são divisíveis por outros números? E o primeiro deles é o número 5. Será que 120 é divisível por 5? Será que 455 é divisível por 5? E assim por diante. A gente pode pensar que se a gente fizer 120 dividido por 5, daquela continha de divisão que a gente já está acostumado a fazer, juntou aqui 12 dividido por 5, dá 2. 2 vezes 5, 10. Faz a subtração, sobram 2 unidades. Vamos derrubar o zero. 20 dividido por 5, 4. 4 vezes 5, 20. Subtrai um valor do outro e não sobrou nada. Ou seja, quando eu faço 120 dividido por 5, o resultado dá 24 e não sobra nada. Se não sobra nada é porque esse número é divisível por 5. Mas imagina pensar e fazer todas as contas a todo momento. Existe um atalho que a gente pode pensar, um jeito mais fácil que a gente pode utilizar para resolver esse critério de divisibilidade. E qual é ele? Coloquei aqui para vocês. Todo número natural é divisível por 5 quando o algarismo das unidades é 0 ou 5. Então, se o último número, o último algarismo aqui, desse número for 0 ou 5, esse número vai ser divisível por 5 também. Ou seja, olha lá o 120. O último algarismo do 120 é o 0, então ele é divisível por 5. O mesmo vai acontecer no 455. O último número, o último algarismo é o 5. 5 está dentro desse critério de divisibilidade. Se um número grande aqui, como 455, terminar em 0 ou em 5, esse número vai ser divisível por 5. Então, vamos circular ele. Ele é divisível por 5. Já o 784, se a gente fizer aqui, 784 dividido por 5, 7 dividido por 5, dá 1 vezes 5, 5. Vamos fazer a subtração, sobram 2 unidades. Derrubou 8, 28 dividido por 5, 5. 5 vezes 5, 25. Sobram 3 unidades. Vamos derrubar o 4. 34 dividido por 5, 6. 6 vezes 5, 30. Subtraiu e sobraram 4 unidades, não tem mais nada para derrubar lá de cima. 784 não é divisível por 5. Mas se eu parar para analisar, o último algarismo aqui é 4. Para que o número seja divisível por 5, ele tem que terminar em 0 ou 5. Caso contrário, ele não é divisível. Então, esse número que está aqui não vai ser divisível por 5. Já esse outro que está aqui, vamos só olhar para o último algarismo. É o 0. Quando termina em 0 ou 5, o número é divisível por 5. Então, esse é o primeiro critério de divisibilidade que a gente está vendo, por 5. Nessa próxima tela, a gente tem o critério de divisibilidade por 10. E a gente, novamente, vai seguir um atalho. Um ponto que facilita demais na hora de se entender um problema ou resolver um problema envolvendo essa divisibilidade. Então eu tenho 420. Será que 420 é divisível por 10? Então todo número divisível por 10, obrigatoriamente, ele tem que terminar em 0. Olha o 420, ele não termina em 0, então ele também vai ser divisível por 10. Certo? Ou seja, o último, vamos sempre olhar para o último algarismo. Se for 0, ele é divisível por 10. Olha o 877. O último algarismo que está aqui é o 7. 7 não é 0, então esse número não vai ser divisível por 10. Ele só é divisível por 10 quando o último algarismo é o 0. O mesmo vai acontecer no 985. O último algarismo aqui é o 5. Então, 5 não obedece esse critério de divisibilidade. Sempre que for 0, o número é divisível por 10. Então, 985 também não vai ser. Eu não preciso fazer a divisão desse número inteiro para chegar a essa conclusão. Basta olhar só no último número. Isso analisando o critério de divisibilidade por 10. O próximo critério de divisibilidade é o critério de divisibilidade por 2. Esse é bem fácil. Quando que um número é divisível por 2? Olha o 745.
Eu posso fazer, olha, 745 dividido por 2. Quando eu faço isso, olha, 7 dividido por 2, 3. 3 vezes 2, 6. Sobra uma unidade. Derrubo 4. 14 dividido por 2, 7. 7 vezes 2, 14. Subtrai, não sobra nada. Derrubo 5. 5 dividido por 2, 2. 2 vezes 2, 4. E sobra uma unidade. Olha lá, sobrou alguma coisa aqui. E sobrou alguma coisa porque esse número não é divisível por 2. Mas qual é o atalho que a gente vai seguir obedecendo esse critério de divisibilidade? Sempre que o número for um número par, esse número vai ser divisível por 2. Então olha para esse número aqui, ó, 1233. É um número par ou é um número ímpar? Esse é um número ímpar. E todo número ímpar não é divisível por 2. Assim como esse número que está aqui, 4.790. 4.790 é um número par. Se é um número par, ele vai ser divisível por 2. Eu posso fazer essa continha que está aqui, ó, tendo esse número como número para dividir, e eu não vou encontrar nenhum resto. Ou seja, ele vai ser um número divisível por 2, porque ele é um número par. Então, olha lá. Olha sempre para o último número. 0, 5, 3. Então, ó, 3 não é um número par. 5 também não é um número par. Se eu olhar para o 4.790, olha os últimos números. É um número par. Então, esse número também vai ser um número divisível por 2. Olha o 1.500. 1.500 é um número par. Então, vai ser divisível por 2. Tudo bem? Então, sempre olha se esse número é um número par ou se é um número ímpar. Por exemplo, ó, 79, eu não preciso fazer essa divisão por 2 para saber que o 79 não é divisível por 2. 79 é um número ímpar, e todo número ímpar não é divisível por 2. O próximo critério de divisibilidade é por 3. O 3 é um pouquinho diferente, mas é bem fácil também. Então eu não vou fazer a divisão, eu vou pensar nesses 3 números que estão aqui. 7.455. Será que ele é divisível por 3? Pensa comigo. 7, 4, 5 e 5. A gente vai somar todos esses números. 7 mais 4 mais 5 mais 5. 7 mais 4, 7, 8, 9, 10, 11. 5 mais 5, 10. 11 mais 10, 21. 21 é o 2 mais o 1. E o 2 mais 1 dá 3. 3 é divisível por 3. Então, 7.455 também vai ser divisível por 3. Okay? Então, para fazer o critério de divisibilidade por 3, nós vamos somar todos os algarismos desse número. Se eu chegar num múltiplo de 3, eu vou ter o critério de divisibilidade por 3 bem utilizado aqui nesse número. 1744. 1 mais 7 mais 4 mais 4. 1 mais 7, 8. 8 mais 8 é 4 mais 4, 8. 8 mais 8 dá 16. 16 é 1 mais 6. 1 mais 6 dá 7. Será que a gente encontra o 7 na tabuada do 3? Não. Então, 1744 não é um múltiplo de 3. 2643 é o 2 mais o 6 mais o 4 mais o 3. 2 mais 6 dá 8. 8 mais 4 mais 3, 7. 8 mais 7 dá 15. E o 15 é 1 mais 5, que dá 6. Está percebendo que a gente está sempre reduzindo esse número, somando todos os algarismos até a gente chegar só num número, né? O 6, pessoal, ele está na tabuada do 3. É 2 vezes 3. 2 vezes 3 dá 6. Então, esse número todo aqui também vai ser divisível por 3, porque o algarismo final está na tabuada do 3. Tudo bem? Então, o 3 é um pouquinho diferente. Olha só que questão interessante que eu coloquei aqui também para vocês.
Uma ONG, uma organização não governamental, recebeu 34.782 peças de roupa e quer distribuí-las entre 3 instituições. Será possível doar a mesma quantidade de peças de roupa para cada instituição? Ou seja, o que ele quer saber é 34.782 é divisível por 3? Se a gente fizer 3 mais 4 mais 7 mais 8 mais 2, a gente vai ter uma ideia sobre essa divisibilidade. 3 mais 4, 7. 7 mais 8 mais 2, 10. 10 com 7, 17. 7 mais 17 dá 24. 24 é a mesma coisa que 2 mais 4, que é 6. E o 6 está na tabuada do 3. Então, esse número também vai ser divisível por 3. Tudo bem? Eu não preciso fazer essa conta na divisão para saber se esse número é ou não é divisível por 3. O próximo critério é o de divisibilidade por 9. E ele é bem parecido com o critério de divisibilidade por 3. Porém, o algarismo final, o resultado da minha soma, tem que ser um múltiplo de 9. Olha só, 999. É o 9 mais o 9 mais o 9. 9 mais 9, 18. 18 mais 9, 27. E o 27 vai ser o 2 mais o 7, que dá 9. Será que a gente encontra o 9 na tabuada do 9? Encontra. É 9 vezes 1. 9 vezes 1 dá 9. Então, esse número vai ser divisível por 9 também. 879 é o 8 mais o 7 mais o 9. 8 mais 7, 15. 15 mais 9. 15 com 9 dá 24. 24 é o 2 mais o 4, e é igual a 6. E a gente não encontra o 6 na tabuada do 9. Então, 879 não vai ser divisível por 9. 7.963. 7 mais 9 mais 6 mais 3. 7 mais 9, 16. 16 mais 6 mais 3 dá 9. 16 mais 9 dá 25. 25 é o 2 mais o 5, que é igual a 7. Será que tem 7 na tabuada do 9? Não. Então, esse número não vai ser divisível por 9. 15.730. 1 mais 5 mais 7 mais 3 mais o 0. 1 mais 5, 6. 6 mais 7 mais 3 vai dar 10. Mais 0 aqui não vai dar nada, né? 6 mais 10, 16. 16 é 1 mais 6, que é igual a 7. E a gente não encontra 7 na tabuada do 9. Então, esse número não vai ser divisível por 9. Tá vendo que é bem parecido com o critério de divisibilidade por 3? Bem parecido, só que o resultado final tem que ser o múltiplo de 9. Já o critério de divisibilidade por 6, será que o número é ou não é divisível por 6? É um pouquinho diferente. Por quê? Se a gente parar para pensar no número 6, dá para dividir o 6 por 2 e também dá para dividir por 3. Então, todo número que se enquadra no critério de divisibilidade por 2 e por 3 vai ser também divisível por 6. Tá? Como que isso funciona? Primeiro, para que um número seja divisível por 2, ele tem que ser um número par. 54 é par? É. Então, ele pode ser divisível por 6 também. O 636 também é par. O 450 também. 1254 também é um número par. Então, ele pode ser divisível por 6. Pode, porque ele tem que ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Será que 54 é divisível por 3? 54 é o 5 mais o 4. 5 mais 4 dá 9. Será que a gente encontra 9 na tabuada do 3? Sim. 3 vezes 3 é igual a 9. Então, 54 também é divisível por 3. É por 2 e por 3. Se ele é divisível por 2 e por 3, ao mesmo tempo, né? Ele também vai ser divisível
por 6. Então, o 54 dá para dividir por 2, por 3 e por 6. E o 636, a gente já sabe que ele é divisível por 2, porque ele é um número par. Mas será que é divisível por 3? Como que eu faço? 6 mais 3 mais 6. 6 mais 3, 9. 9 mais 6, 15. 15 é 1 mais 5. 1 mais 5 é igual a 6. Tem 6 na tabuada do 3? Tem. 3 vezes 2. 3 vezes 2, 6. Esse número, então, também é divisível por 3. Se ele é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo, ele também vai ser divisível por 6. Ok? 450, será que ele é divisível por 6? Ele é por 2, a gente já sabe que é por 2. Vamos ver se é por 3. 4 mais 5 mais 0. 4 mais 5, 9. 9 mais 0, 9. Tem 9 na tabuada do 3? Tem. É 3 vezes 3. Então, esse número vai ser divisível por 3 também. E se é por 2 e por 3, ele também vai ser por 6. É a regra. Se um número é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo, ele também vai ser divisível por 6. 1254 já é divisível por 2, porque ele é um número par. Vamos ver se é por 3 também. 1 mais 2 mais 5 mais 4. 1 mais 2, 3. 3 mais 5 mais 4, 9. 3 mais 9, 12. 12 é 1 mais 2. 1 mais 2 dá 3. Será que tem 3 na tabuada do 3? Tem também. Então, ele vai ser divisível por 3. Se é por 2 e por 3, ele também vai ser divisível por 6. Já o critério de divisibilidade por 4 é um pouquinho diferente, porque não é tão intuitivo quanto os anteriores. A gente vai ter que olhar sempre os dois últimos números. Sempre os dois últimos números desses que estão representados aqui na tela. 524 é divisível por 4? E a gente vai pegar, nós vamos pegar aqui os dois últimos números, ó, 24. Será que 24 é divisível por 4? Enquanto 24 na tabuada do 4, eu faço, ó, 1 vezes 4, 4. 2 vezes 4, 8. 3 vezes 4, 12. 4 vezes 4, 16. 5 vezes 4, 20. 6 vezes 4, 24. Opa, pera lá, chegamos no 24. 24 está na tabuada do 4. Então, 524 é divisível por 4. Sempre olhando pelos dois últimos números. O mesmo vai acontecer aqui, ó, 1712. Será que a gente encontra 12 na tabuada do 4? Só olhando para os dois últimos números. Olha o 12 aqui, ó. Então, 1712 também é divisível por 4. 2500. Sempre que os dois últimos números são 0, 0 e 0, esse número vai ser divisível por 4. Por quê? Porque vamos pensar comigo, ó, 0 e 0 não dá para dividir. Então a gente vai pegar o outro número que está anterior a ele. É uma exceção. 500 dá para dividir por 4? Dá. A gente pode fazer aqui tranquilamente. 500 dividido por 4. Ó. 500 dividido por 4. 5 dividido por 4 dá 1. Sobra 1. 0, 10. Dá 2. 2 vezes 4, 8. Subtrair e sobram 2 unidades. Derrubou o 0 aqui. Ó. 20 dividido por 4, 5. 5 vezes 4, 20. 20 menos 20, 0. Então não sobrou nada. E sempre que os dois últimos números são 0, esse número vai ser divisível por 4 também. Então, sei lá, um outro número, ó, 7.800.000. Não preciso nem fazer. Os dois últimos números são 2 zeros, então esse número vai ser divisível por 4. Essa é essa regra que a gente vai adotar. 8.108. Os dois últimos números são 0 e 8. Encontro o 8 na tabuada do 4. Olha o 8 aqui. Tem 8. Então, esse número vai ser divisível por 4. 1.211.720 é divisível por 4? Vamos pensar nos dois últimos números. É o 20.
20 está na tabuada do 4, olha o 20 aqui. Então, esse número também vai ser divisível por 4. Então, o critério de divisibilidade por 4 leva em conta sempre os dois últimos números. Você encontra esses dois últimos números na tabuada do 4, se você encontrar, é porque esse número vai ser divisível por 4 também. Já o último critério de divisibilidade, que é o divisibilidade por 8, ele é muito parecido com o critério de divisibilidade por 4. Porém, ao invés de pegar sempre os dois últimos números, nós vamos pegar os 3 últimos números. Pensa comigo nessa situação problema aqui. Uma fábrica produziu 12.530 bombons para colocar 8 unidades em cada caixa. Essa quantidade é suficiente para preencher as caixas ou terão de ser produzidos mais alguns bombons? O que o exercício quer saber é, será que 12.530 é divisível por 8? Será que a gente consegue dividir por 8? Então não precisa pensar nesse número todo. A gente vai sempre pegar os 3 últimos números nesse critério de divisibilidade por 8. Um número é divisível por 8 quando os algarismos da ordem das centenas, dezenas de unidades formam um número múltiplo de 8. Então, ou seja, 530 é múltiplo de 8? E aí a gente faz, 530 dividido por 8. Não tem como fugir, né? 53 dividido por 8. 6, né? 6 vezes 8, 48. Quando a gente faz essa subtração, não dá para tirar 8 do 3, então a gente empresta aqui, fica 4. 13 menos 8, 5. 4 menos 4, 0. Derrubar o 0 lá agora, né? 50 dividido por 8, 6. 6 vezes 8, 48. E sobram 2 unidades. Ou seja, 530 não dá para dividir por 8 e encontrar um valor inteiro, né? Vai sobrar um restinho aqui de 2 unidades. Se 530 não dá para dividir por 8 e encontrar um número inteiro, esse 12.530 também não vai dar. Então, o que vai acontecer? Essa fábrica vai precisar produzir alguns bombons a mais para que todas as caixas tenham a mesma quantidade, não sobre nenhum, enfim, e não tenha nenhum prejuízo para aquela produção. Então, o critério de divisibilidade por 8, ele leva em conta os 3 últimos números. Não importa o tamanho desse número. Sei lá, vamos pegar um número bem grandão aqui, 6, 7, 8, 9, 5, 0, 0, 8, 9, 7, 6, enfim, pode colocar quantos números forem. Você não precisa dividir todo esse número por 8 para ver se ele é divisível por 8. Você sempre pega os 3 últimos números. Faz 976 dividido por 8. Se não sobrou nada, é porque esse número vai ser divisível por 8. Se sobrar alguma coisa, é porque ele não é divisível. Tudo bem?